Será que agora finalmente o Bitcoin e as criptomoedas vão subir forte ou não é bem assim? Como agora tem muita gente perdida, eu vou te mostrar nesse vídeo o que poucas pessoas estão vendo. Para começo de conversa, o nosso contexto aqui é o Bitcoin só esse ano, e olha que a gente não completou nem os primeiros 4 meses do ano, chegou a mergulhar cerca de 30%, o mercado entrou em pânico, as altcoins chegaram a cair, várias delas, mais de 50%. E em qualquer fórum de criptomoedas, como por exemplo lá no Square da Binance, o que mais se via eram investidores desesperados, achando que tudo tinha acabado. Alguns que vinham extremamente alavancados perderam muito dinheiro, porque no mercado de alta é muito fácil, todo mundo é gênio, quando o mercado está subindo, se a pessoa está ganhando dinheiro, ela acha que ela está ganhando dinheiro não por conta do mercado, mas sim porque ela sabe mais do que as outras pessoas, porque ela é muito esperta. Logo, se ela é muito esperta no spot, no mercado à vista, por que ela não duplicar aquele risco ali, duplicar os ganhos dela, ou triplicar, ou multiplicar por 10 aqueles ganhos que ela já vem tendo e que já são muito, muito altos? Não são poucas as pessoas que se viu fazendo isso e no fim das contas se deram muito, muito mal. Por quê? Porque o mercado não perdoa esse tipo de ganância. E quem estava muito alavancado, muito exposto ao risco, muito provavelmente acabou saindo do mercado, acabou desistindo, porque sim, foram quedas fortes, quedas significativas e quedas rápidas. Muita gente acabou vendendo no desespero, mesmo quem não estava alavancado, quem estava ali investindo fora do perfil de risco, né, tomando muito mais risco do que poderia, do que estava realmente preparado, do que tinha perfil para fazer, e acabaram vendendo no desespero, vendendo na baixa, acreditando que não voltaria mais. E um outro sinal claro disso é que os vídeos sobre o tema têm um alcance muito maior quando o mercado está em alta. Todos os vídeos que eu fiz aqui sobre o mercado, depois que o mercado começou a cair, tinham muito poucas visualizações. E muito provavelmente esse vídeo aqui vai ter poucas visualizações justamente por isso. As pessoas se guiam muito pelo sentimento na hora de investir e pouco pela racionalidade. E, na verdade, só ganha dinheiro quem é racional nos investimentos. Não tem como ser diferente. É matemática, são números, são estatísticas, são dados. E o que os dados nos mostram é justamente que quem está mais ganancioso, entre aspas, quando o mercado tem medo, se dá melhor do que quem entra em pânico junto com o mercado. Mas é lógico que eu não julgo quem acabou entrando no pânico com o mercado, principalmente por ser marinheiro de primeira viagem, porque é fácil que isso aconteça quando a gente tem a chamada tempestade perfeita, que dá pra gente incluir nisso tudo um dos fatores que eu julgo, inclusive, que foi o principal fator que puxou para baixo criptomoedas, que foi justamente a baixa do mercado americano, os temores de recessão, as falas do presidente Trump e o famoso tarifaço que assustou o mundo todo. Não foi só o mercado de criptomoedas, foram todos os mercados de renda variável. Mas enfim, meus queridos, todo esse contexto para dizer que o mercado deu uma boa limpada agora. Se você continua no mercado e continua estudando, e se está olhando esse vídeo, eu imagino que seja o caso, você já é minoria e eu deixo aqui os meus parabéns, porque realmente você aprendeu como as coisas funcionam. Mas dito isso, vamos lá para os dados. O que o mercado nos mostra agora? Nós saímos de medo, tá vendo aqui, ó? Quando entra nessa parte vermelha aqui, vira medo extremo, né? Nós saímos de medo extremo, passamos para medo, estamos em neutro e quase chegando em ganância aqui. Tudo isso dentro de poucas semanas, dentro do próprio mês de abril. Ou seja, assim como o mercado desanimou muito rápido, ele animou agora numa velocidade ainda maior e você precisa atentar para esses dados. Principalmente porque quando você embasa em dados as suas decisões de investimento, você aumenta significativamente as suas chances de sucesso. E diga-se de passagem, isso aqui é bem relevante, mas pouquíssima gente está falando sobre o mercado cripto agora. Você não vai ver a turma animada como estava lá atrás, no começo do ano, por exemplo, ou final do ano passado, do ano de 2024. Isso porque os investidores de varejo, aqueles que não olham tanto para dados, eles estão nesse momento, tipo cachorro que apanhava do antigo dono e foi abandonado. E quando ele é encontrado por alguém tenta se aproximar dele, a primeira reação dele é fugir, é se esconder. Por quê? Porque por mais que ele tenha visto uma luz no fim do túnel, alguém que aparentemente vai ser bom para ele ainda tem medo de que aconteça com ele o que aconteceu no passado. Então o investidor de varejo, ele tá falando, por enquanto isso aí tá me parecendo armadilha. A última vez que eu comprei, depois afundou, eu perdi muito dinheiro. Então é natural que esse sentimento demore mais para chegar no varejo, porque o varejo não olha tanto assim para dados. Só que o mercado cobra um preço por isso. Quanto mais o varejo demora para entrar, mais caro ele vai pagar. Então, nesse momento, mesmo que eu não tivesse nada no mercado, eu voltaria para o mercado, porque o risco de se dar mal ou deixar lucro para trás ficando de fora é muito maior do que o risco de perder dinheiro. Tá proibido perder? Não, não tá proibido, mas a tendência nesse momento é de forte alta e na sequência eu já vou mostrar para você. Mas David, afinal de contas, quem é que tá puxando o mercado nesse momento, essa alta forte? Não é o varejo, então são as baleias, os institucionais, os maiores investidores do mercado. Eu quero inclusive pegar um post aqui do meu amigo Cauê Oliveira,
um abraço para ele inclusive, onde ele tirou um recorte aqui da Glassnode sobre a acumulação de Bitcoin, principalmente por conta desses maiores investidores. E ele comenta dizendo, apenas mais uma confirmação do que falei 2 dias atrás, porque ele já estava comentando em relação a isso, padrão de acumulação on-chain segue dominante em baleias, seguindo minha visão de termos uma predominância de big players empurrando preços, enquanto o varejo permanece com baixa demanda on-chain. E ele complementa com uma pergunta retórica aqui, se é smart money. E uma das coisas que eu mais repito no mercado, quem me acompanha nas redes há mais tempo já está cansado de ouvir, é que nós devemos seguir o dinheiro. Se o fluxo de capital dos grandes players está indo muito forte para um lado, é muito mais interessante nós estarmos posicionados do que estarmos de fora. E isso corrobora com o que eu falei anteriormente no vídeo. Agora eu quero te mostrar outra coisa que também confirma isso aqui dos grandes players estarem investindo. Os institucionais via ETFs também estão investindo forte. Isso a gente consegue ver aqui, ó, no fluxo de ETFs. Tá vendo que a partir do dia 20 de abril aqui, nós começamos a ter entradas muito fortes em Bitcoin. E dá pra gente observar aqui que quando o mercado estava em queda, nós tivemos aqui saídas, né? A maior parte dos dias aqui, saída de dinheiro. E aqui nós chegamos a ter 326 milhões de dólares saindo de ETFs de Bitcoin só no dia 7 de abril. Só que dá uma olhada no fluxo de entrada nos últimos dias aqui. No dia 20 do 4, nós tivemos 381 milhões de dólares, mais do que nesse dia de maior saída líquida. No dia 21 do 4, dia seguinte, nós tivemos 912 milhões, triplo aqui do que a gente teve nesse dia de maior saída líquida. E logo na sequência, novamente, no dia 22 do 4, esses são os últimos dados que eu tenho aqui até o momento da gravação do vídeo, mas que mostram claramente que o apetite a risco aumentou e aumentou significativamente. Também tem outros dados que eu lembrei aqui olhando para o gráfico de fundos alavancados com maior apetite a risco histórico, ou seja, as pessoas estão comprando nesse momento muito mais risco, muito mais volatilidade, estão propensas a isso do que estavam nos últimos anos. E isso automaticamente reflete no preço do Bitcoin e das criptomoedas por consequência. Outro ponto, além dos ETFs, o ouro, que é o ativo que nós conhecemos aqui como a maior reserva de valor, e que, diga-se de passagem, existe desde o tempo dos sumérios, é a moeda mais antiga que nós temos no mundo, por conta da característica de reserva de valor, tem se valorizado muito, inclusive fez máxima histórica aqui, vem fazendo semana após semana. E apesar de eu não considerar o Bitcoin ainda uma reserva de valor, eu considero ele uma potencial reserva de valor, ou seja, ele tem um percentual aqui carregando como reserva de valor, a cada ano que passa ele se consolida mais um pouquinho como uma reserva de valor, mas esse pouquinho já é suficiente também para todo mundo que enxerga Bitcoin como reserva de valor ou como potencial reserva de valor, alocar em Bitcoin também com essa finalidade, é o que nós temos visto aí muitos institucionais fazendo, pessoas físicas e jurídicas, inclusive governos. Logo, esse também é um fator que não pode ser ignorado por nós investidores. E para você que não está entendendo aquilo que está acontecendo no mercado agora, por que as altcoins não estão subindo tanto, elas até deram uma reagida, mas não perto do Bitcoin, o fato é que sempre que nós temos uma reversão de tendência, ou seja, um movimento mais forte de alta, ele começa no Bitcoin. Tanto é que, mesmo com a queda de 30%, em vários tempos gráficos, o Bitcoin seguia em tendência de alta, enquanto as altcoins estavam, na sua maioria esmagadora, em tendência de baixa. Isso ocorre principalmente porque elas são, de fato, ativos bem mais voláteis do que Bitcoin e ativos interessantes somente em grandes ciclos de alta, não para segurar para longo prazo. Agora, seguindo nessa linha, quando a gente olha aqui para dominância de mercado do Bitcoin, aqui é todo histórico, né? Então, pegando aqui para frente, né, depois do grande ciclo de alta aqui, que a gente teve uma queda forte na dominância do Bitcoin, aí aumentou a dominância das criptomoedas, né? Aumentou a fatia de mercado das criptomoedas, aqui a participação de mercado de share, tanto de Bitcoin quanto outros ativos, né, nesse gráfico. E desde o último ciclo de alta que nós tivemos, o Bitcoin só vem aumentando a sua participação de mercado, ou seja, a sua dominância. E para nós termos uma alt season, esse movimento tem que chegar num platô, num topo e depois começar a cair. Em alguns momentos a gente até teve esses sinais aqui, eu até gravei vídeo na época, né? Olha, a gente está tendo aqui um sinal daquilo que pode ser uma alt season chegando. Não confirmou, né? Que era final ali de 2024, né? Mais ou menos em dezembro. Não confirmou, o mercado voltou a ter aqui, formar novos topos aqui dentro desse ciclo de dominância do Bitcoin. Então isso aqui mostra muito de que o Bitcoin está forte nesse momento, mais forte do que as altcoins. Em algum momento isso vai virar, mas a gente ainda não está vendo isso. Então a tendência segue sendo do Bitcoin aumentar a sua dominância. Enquanto ele vem aumentando a dominância, as altcoins não devem andar tanto quanto o Bitcoin. E se a expectativa é de que a gente tenha, por exemplo, uma alt season, isso precisa necessariamente inverter. Elas precisam valorizar muito mais do que o Bitcoin. Não é isso que a gente está vendo no momento, por enquanto, mas é natural
porque como eu falei, primeiro o Bitcoin puxa para depois altcoins. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica, tanto do Bitcoin quanto das altcoins. Só antes eu quero lembrar você que tudo isso que eu tô falando, eu falo diariamente para os meus alunos lá na comunidade 1%. Inclusive, eles sabem antes de todo mundo qualquer movimento meu em relação a criptomoedas, aquilo que eu tô pensando sobre o momento. E também tem todo o conteúdo necessário para aprender a analisar o mercado e saber exatamente como escolher as melhores altcoins, em que momento entrar no mercado, em que momento sair do mercado. Tem acesso também a todos os meus cursos de investimento para conseguir montar uma carteira completa, robusta, para poder se expor a esse tipo de risco com tranquilidade, a risco de altcoins, de Bitcoin e tudo mais. E também tem acesso à minha carteira cripto completa com todas as movimentações de compra e venda, tudo aquilo que eu tô comprando, quando eu tô comprando, quanto, assim como os movimentos de venda, tudo em tempo real. E se você quer aprender a fazer grana com tranquilidade no mercado cripto, eu recomendo que você faça a assinatura da comunidade 1%, custa menos de uma pizza por mês. O plano anual é ainda mais barato e o link está aqui na descrição do vídeo, eu também tô deixando no comentário fixado, beleza? Agora vamos lá para a parte técnica. Eu quero te mostrar aqui na tela, tô com o aplicativo da Binance aberto, inclusive se você não tem conta na Binance, eu lembro que a gente tem um link bonificado aqui para abertura de conta, que dá 10% de cashback vitalício sobre todas as taxas de trade, mais até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você logo depois que você abre a conta no aplicativo da Binance. E para ativar esses bônus, basta você abrir a conta completa até o final pelo link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, seguindo aqui, quais são os principais pontos que chamam a atenção em relação ao gráfico diário, por exemplo, do Bitcoin? Tá vendo que nós temos aqui cruzamento de médias? Essas são 3 médias que eu gosto muito de olhar, tá? EMA 12, EMA 50 e EMA 200. Porque para o mercado cripto faz muito sentido olhar para essas médias. Então o que nós tivemos aqui que são movimentos bem relevantes? Cruzamento de médias de tempos menores aqui para cima, né? Cruzando as duas médias maiores aqui, a linha amarela, cruzou a linha roxa e essa outra mais rosinha. E junto disso nós tivemos esses dois candles fortes de alta aqui, né? Do Bitcoin. E também um volume um pouco acima das médias. Eu tô olhando aqui em USDT, se a gente pegar em outras moedas ali, USDC e tudo mais, a gente tem até um volume um pouco maior em comparação ao anterior. E quando a gente olha aqui, por exemplo, no semanal, né? Um tempo gráfico maior ainda, pensando aqui nas médias, novamente nós temos a EMA 12 acima das outras médias e o preço atual acima de todas essas médias, indicando uma clara tendência de alta. Se a gente olha aqui no mensal, nós vemos que o Bitcoin desde 2023 não termina um mês abaixo da EMA 12. E não precisa de muito, né? Olhando simplesmente para o momento do gráfico com topos e fundos ascendentes, a gente vê que o Bitcoin está em tendência de alta, inclusive com duas bandeiras de alta aqui, né? Se o editor puder desenhar aqui as bandeirinhas de alta aqui, né? Nós temos uma bandeira de alta seguido daquele marasmo que a gente teve em 2024. Depois, novamente, esse primeiro trimestre negativo que nós tivemos em 2025, mas possivelmente rompendo agora para fazer um novo mastro de bandeira aqui para a gente ter uma bandeira lá em cima, muito provavelmente rompendo novas máximas. É claro que eu estou falando aqui de tendência e toda tendência carece de confirmação. Não existe tendência que é certeza. Ninguém tem certeza de nada no mercado, mas a gente utiliza a tendência para poder projetar e se posicionar. Agora vamos olhar altcoins aqui. Vamos olhar Solana, por exemplo. Solana, nós temos um cenário um pouquinho diferente. As altcoins, elas estão próximas a pontos bem importantes para a reversão de tendência de queda para alta, mas nós ainda não temos todas as confirmações como temos no Bitcoin. Então, por exemplo, eu gostaria de ver Solana rompendo aqui acima dessa EMA 200, porque ela vem abaixo dessa EMA 200 aqui há um bom período, né? Desde 15 de fevereiro, onde inclusive nós tivemos cruzamento de médias para baixo, ou seja, a EMA 12 cruzou para baixo aqui primeiro da EMA 50 e depois da EMA 200, indicando que nós tínhamos ali aí sim confirmando uma tendência de baixa. E agora nós estamos aqui com o primeiro sinal interessante de alta, que é o cruzamento da EMA 12 sobre a EMA 50 para cima. E boa parte das altcoins está com essa configuração. Então nós precisamos de mais volume, nós precisamos de um movimento mais forte de alta, e ele deve vir com o Bitcoin dando continuidade à alta, porque as altcoins tendem a acompanhar esse movimento de alta como é em qualquer outro ciclo, qualquer outro momento. Agora vamos pegar outras criptomoedas aqui. FET, por exemplo. Essa está fazendo exatamente a mesma coisa, com a EMA 12 cruzando pela EMA 50. Então a gente vê que o volume aqui, inclusive, aumentou mais ainda, né, numa proporção maior do que em relação à Solana. Mas a gente vê que tem um caminho ainda
para chegar lá na EMA 200, que aí sim os tokens, né, as criptomoedas vão ter muito mais força, mas a gente tem um primeiro sinal muito positivo para alta. E eu nesse momento volto a fazer aportes em criptomoedas com calma, um pouco por vez, de olho nesses próximos rompimentos aqui de resistências psicológicas, como cruzamentos de médias e também, né, quando a gente pega aqui, quando o token sai dessa região de briga aqui, né, essa barreira psicológica. Então, por exemplo, pegando o FET aqui, ele teria que subir acima desses 83 aqui, 84 centavos, para a gente ver um movimento ainda mais robusto de alta e uma confirmação de tendência de alta. Enfim, eu poderia mostrar vários tokens aqui, aprofundar muito mais a análise. O objetivo é ser bastante simples, bastante sucinto, para que você entenda o momento de mercado. E é óbvio que você pode se aprofundar, como eu falei, você pode, por exemplo, utilizar a própria comunidade 1% para se aprofundar ainda mais nos conteúdos e embasar muito mais as suas análises para poder investir de forma consciente. Mas eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o like, fica aqui já meu muito obrigado. O like ajuda demais o canal a crescer, a esse vídeo entregar para mais pessoas. E fica à vontade também para deixar o seu comentário se você quiser complementar com alguma coisa, se tiver com alguma dúvida também, eu sempre dou uma atenção especial nos comentários, principalmente nas primeiras horas. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.